Como impor limites? Hoje nós vamos falar um assunto bem polêmico, que é como impor limites para os seus filhos. Como não ser repressivo ou também permissivo demais. Então fica ligado aí. Mas antes, eu quero convidar você para você fazer parte das minhas redes sociais do meu YouTube. Segue Priscila Rodovalho Cunha e nas minhas redes sociais, Priscila Rodovalho Cunha também. E no YouTube, ativa o sininho que você vai receber em primeira mão. Toda semana, quando nós postamos vídeos novos, você é a primeira a receber. Vamos lá? Então, gente, estou falando com vocês aqui sobre impor limites para os filhos. Essa é uma polêmica, muito polêmica. Você concorda comigo que você deve impor limites aos seus filhos, sim ou não? Porque o impor limites, ele pode se tornar muito repressivo, ou não impor limites faz com que você seja muito permissivo. Então, essa é uma polêmica. Eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje do que eu acredito. A minha maneira, aquela que eu e o meu marido, colocamos com os nossos filhos. Hoje, graças a Deus, meus filhos têm 14 e 17. Já são adolescentes, o outro já está indo aí para os 18 anos. E eu sempre acreditei com o Lucas que nós tínhamos sim que pôr limites para os nossos filhos. Eu tenho convicção e certeza absoluta que quando você não põe limite para o seu filho dentro da sua casa, alguém vai pôr limite para eles. Então é muito mais fácil o seu filho ficar contrariado e aprender a receber um não seu, da sua esposa, da mãe, de algum familiar, Vamos supor que os filhos, essa criança mora com o pai, com o avô, mora com a tia. Alguém tem que pôr limite. Por quê? Senão ele vai encontrar alguém na vida, durante a vida dele, que vai falar não para ele, e ele vai ficar muito frustrado, porque ele não está acostumado. Você já viu aquelas crianças que são muito birrentas? Crianças que o pai fala não faz, vai lá e faz? Ou crianças que quando o pai fala não, faz um escândalo, que os pais chegam a ficar envergonhados, o pai não tem gerência nenhuma. Aquilo ali é falta de limite. Por quê? Eu não estou dizendo aqui que o limite você vai ser repressivo, que você vai espancar, que você vai colocar seu filho numa jaula. Não. Eu estou dizendo aqui que nós temos que achar o equilíbrio, E com este equilíbrio você ir colocando limites. Limites é saudável. Traz a estrutura emocional para os seus filhos. Seus filhos vão crescer totalmente com um sentimento assim, eu posso ir até ali meu pai me ensinou. Depois, se eu for, a consequência é minha. Aquela escolha que eu fiz vai trazer consequências. E aquela consequência é fruto da minha escolha. Mas, o seu pai foi ensinando. Então, esse é uma pauta muito, muito polêmica. Eu lembro que eu fiz um podcast com a doutora Carla e tive alguns comentários assim, dizendo que eu sou a favor da palmada. Olha, gente, na época que eu criei meus filhos, eu corrigi meus filhos sim com vara, porque eu acredito. Não espanquei meus filhos, coloquei limite, E tinha porquê que eles foram corrigidos assim. A Bíblia é clara quando ela fala sobre esta correção, e eu acredito no que a palavra de Deus diz, sou embasada na palavra de Deus, e deu certo na minha casa. Eu também fui corrigida em alguns momentos, com palmada, com a varinha. Na nossa época era muito, muito comum. E eu não tenho traumas. Eu dou graças a Deus porque os meus pais realmente me corrigiram. E sempre porque eu lembro que, ou porque eu passei muito, do limite, e meus filhos também, ou também por causa de mentira. Uma máxima da minha casa, eu e o Lucas sempre falamos para os nossos filhos: se você falar a verdade, você está errado, mas se você falar a verdade, você vai ficar só de castigo e não vai apanhar. Mas se você fez a coisa errada e você está mentindo, não assumir, é o castigo e ainda vai levar a palmada, Você vai corrigir seu filho. E sempre deu certo. Lógico, uma coisa que eu falo muito, não corrija seu filho quando você está com raiva.
É igual quando você tem que conversar com alguém, quando você vai sentar, seu funcionário, ou o seu próprio esposo, esposa, alguém da sua casa, familiar, mãe, pai, irmão, você precisa ter uma conversa tensa. Se você tem essa conversa irritado, com raiva dessa pessoa, a conversa vai dar ruim. Vai acontecer tudo de ruim. Mas se você esperar passar 1, 2 dias, esfriar, a mesma coisa acontece. Todas as vezes que excedi o limite de correção com os meus filhos, que eu não sou perfeita, eu já errei, foi porque fui corrigir na hora, no ímpeto. E aí eu lembro que uma vez eu passei do limite, depois conversando com o Lucas, ele falou, amor, toma muito cuidado, não corrija com muita raiva, espera eu passar um pouco, deixa de castigo, né? Pensa, reflete, depois vai conversar. Por quê? Para que seja algo tranquilo. A correção é para reflexão. A correção é para que ele entender que aquilo que ele fez está errado. Que ele passou muito dos limites. Então, existe até as pessoas perguntam, existe o tom certo de conversar? Sim, gente, existe. Ficar gritando, gritar. Eu conheço pessoas que gritam. Sabe o que acontece? Os filhos crescem, aí um pouquinho começa a crescer, aí falam assim, seu pai vai brigar com você, né, fulano, que eu já conheço, pessoas muito íntimas. Ai, tia, só grita, faz nada. Olha o que o filho falou. Porque o pai grita, a mãe grita, mas não corrige. Só ameaça. Uma outra dica, não ameace. Se você falou, cumpra. Se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Cumpra. Eu lembro que, com os meus filhos, se você mentir, você vai apanhar. Se você falar a verdade, você não vai apanhar, você vai ficar só de castigo. Eu lembro, algumas vezes, não minta ou nunca ameacei. Se você tomar dessa água que está aqui, vai acontecer isso. E aí ele tomava da água. E aí eu tinha que cumprir com a minha palavra. Porque o grande problema é que os pais, eles ameaçam. E vou te falar uma coisa pra você. A criança, ela te testa. Eu fui testada pelos meus filhos. Os meus filhos testaram meu marido também. Até hoje. Então, é aquela coisa. Cumpre, né? Se você falou, se você prometeu, se você disse algo, cumpra. Se você não conseguir cumprir, então chama seu filho e fala, olha, eu não vou conseguir cumprir isso, eu prometi por causa disso. Por quê? Isso traz estabilidade emocional para o seu filho. Ok, gente? Eu vou parar por aqui, depois eu continuo, até com esse assunto, é muito rico. E eu quero convidar você que ainda não me segue nas redes sociais a me seguir e no meu canal do YouTube, Priscila Rodovalho Cunha, ativar o sininho, tá bom? Fica com Deus e até mais.